quase morte vai nos remeter primeiramente a esse tema. Como é morrer? Porque aqueles indivíduos que tiveram essas experiências acabam relatando as primeiras fases de como é morrer. E falar em morte é uma temática da qual muitos de nós temos as nossas dificuldades, sentimos este tema como um tabu, preferimos lembrar da vida, esquecendo-nos de que estamos todos aqui de passagem. Todos nós iremos morrer, porque é da lei. A personalidade que hoje estamos revestidos no corpo físico ficará aqui. Tudo que nasce na matéria um dia morre. Então, falarmos daquilo que é a única certeza da vida nos traz muito mais próximos desta certeza. Mas muitos de nós não falamos porque tememos a morte, porque tememos este desconhecido e porque achamos que ao não falarmos, talvez também não morramos. Talvez, se eu esquecer que eu vou partir, eu não vou trazer esse assunto. Mas nós precisamos enfrentar estes medos. E existem vários medos que nos levam a temer a morte. O medo da aniquilação, o medo de doer, o medo do desconhecido, o medo de sofrer, o medo de perder e o medo de atrair. Para muitas pessoas, este medo se reveste de alguma personalidade dessas aqui. Mas muitos mais se fixam nisso aqui. Que se eu não falar, eu não vou atrair. Ora, não é conexão quântica que nós falamos antes? Mas não é uma atração. Todos nós temos um planejamento reencarnatório. Ficamos aqui num tempo de vida necessário para a nossa evolução. Neste tempo calculado pelos benfeitores, estamos aqui para desenvolvermos moralmente. Tecnologicamente, sim, mas basicamente a função maior é o desenvolvimento moral. Então, passamos a não falar da morte porque temos medo e quando nos defrontamos com ela, seja para um ente querido ou seja a nossa morte, daí vemos que perdemos muito tempo. Então, experiências de quase morte vai nos falar sobre isso. E é importante que vejamos isso, porque para muitos a morte é o fim. A morte nos leva ao término da consciência, a aniquilação dessa consciência da qual nós sabemos intrinsecamente que não acaba. Mas para outros, a morte significa a passagem do espírito ou desta mente para outra dimensão de realidade. Então, experiências de quase morte são pesquisas que desenvolvem a comprovação, a evidência científica da imortalidade da vida. E nós vamos ver que a experiência de quase morte foi relatada durante muito tempo, chamada como a síndrome de Lázaro, que nada mais era do que uma letargia que o Vitório explicou hoje de manhã, e que Jesus, possuidor deste conhecimento, faz com que Lázaro retorne à vida, mas que ele estava apenas com a sua parte fisiológica diminuída, como que em latência. Então, a síndrome de Lázaro foi conhecida por muito tempo como este ressuscitar, até que, em 1892, o Dr. Heinz, na Suíça, passa a pesquisar cientificamente a síndrome de Lázaro. Mas ela torna-se um contexto nos meios acadêmicos através
do Dr. Raymond Mondi Jr., na Universidade de Virgínia, quando ele debruça-se sobre a pesquisa daqueles indivíduos que traziam experiências num período muito curto, no qual eles eram diagnosticados como mortos. E ele lança esse livro, Vida Depois da Vida, que traz 150 casos de pacientes que tiveram comprovação científica de morte, mas que tiveram a experiência vívida, com lembranças, com detalhes, com visualizações, com visões, neste período em que cientificamente o cérebro estava morto. Então, essas experiências de quase morte, neste livro, são relatadas de pessoas que foram ressuscitadas depois de serem consideradas ou declaradas mortas por médicos, pessoas que depois de acidentes, doenças ou traumas graves, estiveram muito próximas da morte física, e pessoas que relataram o que acontecia antes de morrerem para pessoas que estavam no quarto. Quando nós vamos estar presentes na fase terminal de algumas pessoas, essas pessoas, antes de morrerem, relatavam para os seus companheiros ali presentes o que estavam vendo, o que estavam sentindo. Então, esses 3 depoimentos compõem aquele livro que tornou o Dr. Raymond Mondi Jr. Conhecido dentro da academia por declarar-se favorável a uma investigação científica daquelas experiências que eram tão repetitivas e que eram repetitivas por pessoas tão diferentes, por adultos, por crianças, por pessoas que estavam em condições físicas boas e por um trauma grave, de um acidente de carro, de um afogamento, poderia ter sido levado a essa situação. Então, o que é uma experiência de quase morte ou próxima da morte? O neurocientista inglês Peter Fenwick vai nos dizer que é um estado alterado de consciência que inclui uma experiência emocional e de conteúdo estereotipado. Como o Vitório já falou, as experiências de consciência, de um estado alterado de consciência, já saíram do contexto de patologias e estão sendo aceitas pela ciência ortodoxa como um estado do indivíduo. E o que quer dizer? Inclui uma experiência emocional. É um estado alterado, já vimos que é uma letargia, mas ele inclui uma experiência emocional, ele traz uma vivência que toca as emoções do indivíduo que é a experiência. E tem um conteúdo estereotipado, isto é, já está bem formatado. Ele tem padrões que se seguem, tem fases que se sobrepõem nessas experiências desses indivíduos que têm uma lucidez absoluta e até muitas vezes mais abrangente do que em estado de vigília. Então, nós vamos ver por que é importante nós termos esse conhecimento das EQMs. Primeiro, as EQMs desencadeiam mudanças abrangentes e duráveis em relação a crenças, atitudes e valores dos pacientes. Segundo, podem ser confundidas com estados psicopatológicos, embora acarretem consequências muito diferentes das geradas das experiências psicopatológicas e, por esta razão, requerem diferentes abordagens terapêuticas. Por isso é importante que o pessoal da área da saúde, os familiares, entendam que exista este estado alterado de consciência. Terceiro, o melhor entendimento dos mecanismos da experiência de quase morte pode ampliar a nossa compreensão em relação ao fenômeno da consciência e da sua relação com a função cerebral. Aí nós vamos ter um grande avanço, compreendermos que o
cérebro não é a mente, que a mente não é o cérebro, que aquela máquina maravilhosa, perfeita que nós todos temos, o cérebro pode sim estar numa condição de que represente que ele não está absorvendo nada, mas a mente continua ativa. Então, esta é uma importância muito grande. Nós vamos ver que as estatísticas das EQM são muito maiores do que nós possamos perceber. 33% dos adultos que se depararam com a morte ou são considerados clinicamente mortos passam por uma EQM. Mas vejam as crianças. 75% das crianças, segundo Melvin Morse e os estudiosos Kimberly Sharp, eles verificam que as crianças referem-se a uma experiência de quase morte numa quantidade acima do dobro. Por quê? Porque a criança não tem a prevenção. O adulto, às vezes, quando ele é questionado sobre a sua experiência, ele tem receio de falar. Como é que eu vou ser interpretado pelo meu médico, pelo meu familiar, que eu vi, que eu ouvi, que eu percebi enquanto estava sendo ressuscitado? Então, alguns experientes nos dão os testemunhos. O Dr. George Rich, ele teve uma pneumonia dupla e parada cardíaca e foi ressuscitado 9 minutos depois de considerado clinicamente morto. Nós vamos ver que em apenas alguns segundos o cérebro já entra em diminuição de oxigênio e ali não pode se reter lembranças. Ao contrário, aí nós podemos comprovar que a mente não é o cérebro, porque enquanto o cérebro estava sendo dado como clinicamente morto, ele reteve conhecimentos e informações. Daniel Brinkley também foi atingido por um raio e acordou no necrotério. Vejam só. Em 89 ele teve uma segunda EQM diante de uma cirurgia cardíaca. No primeiro evento, em 75, ele relatou aos seus amigos, aos médicos, a sua experiência. Porém, quando no segundo evento, na segunda experiência, ele passa a descrever através de um livro que vira filme, chamado Salvo pela Luz. Betty Jeans, ela teve uma EQM aos 4 e aos 31 anos. Ela teve a visão de contato com o ser de luz e ela escreve então o livro Envolvido pela Luz, que foi um dos livros mais vendidos através de uma pesquisa do New York Times. Aqui nós temos os grandes pesquisadores da atualidade que se dedicam às experiências de quase morte. A doutora Elisabeth Kübler-Ross, uma suíça, que ela se dedicou ao estudo nos pacientes em fase terminal e eles também relatavam as experiências que estavam tendo. O Dr. Melvin Morse é pediatra americano e ele instituiu essa pesquisa nos Estados Unidos, em Washington, depois que uma menininha foi salva de um afogamento e ele recebeu ela em condição de morte cerebral e depois que ela recupera, é ressuscitada, ele lhe pergunta o que ela tinha visto naquele período em que ela estava dormindo. E daí ela disse assim: eu sei o que o senhor quer saber. Enquanto eu estive no colo do Papai do Céu, eu via que vocês estavam querendo me chamar, mas eu dizia: não se preocupem, eu estou bem, eu estou viva. Né? E aí ele passa a se dedicar às experiências de quase morte de crianças. Nós vamos ver a doutora Phyllis Atwater, ela vai ter 3 eventos de experiência de quase morte. E ela, então, hoje é aquela que mais se dedica a conectar os casos entre si, relatar, recordar, através dos livros, a experiência desses indivíduos que tiveram a
experiência de quase morte. O Dr. Michel Seibel é cardiologista e ele tem pesquisas muito aprofundadas, porque as paradas cardíacas são situações que levam facilmente os indivíduos a desenvolverem as EQMs. E o Dr. Kenneth Ring foi um dos primeiros que estudou experiência em quase morte em cegos, principalmente em cegos de nascença, ou em cegos que tiveram a perda da visão até os 5 anos, a partir dos 5 anos. Então, já se sabe que abaixo dos 5 anos é muito difícil reter memórias. E eles verificaram que aquela experiência de quase morte nesses indivíduos cegos seguiam aquele mesmo padrão que existia naqueles indivíduos não cegos. E o Dr. Pim van Lommel, que esteve agora recentemente no Brasil, no Medinesc, que é o congresso de todas as ANES do Brasil, que somos em 50 associações médico-espíritas, e as ANES internacionais, ali esteve trazendo o seu testemunho, e que para nós é muito importante, porque ele não é espírita e ele traz a fundamentação, e ele deixou muito claro que o cérebro é como que um aparelho de televisão, que ele recebe as informações através de uma central e retransmite. Assim ele definiu a nossa máquina perfeita, que é o cérebro. A mente daria essas informações e o cérebro, processando, libera através do nosso corpo físico. Então, a morte cerebral está muito bem definida como uma parada total e irreversível de todas as funções encefálicas. Antigamente, se utilizavam questões diferenciadas. Eles colocavam o indivíduo lá até a década de 1700, até o século de 1700, eles colocavam o indivíduo sobre uma mesa com um espelhinho debaixo do nariz. Se aquele espelhinho não embaçasse por um tempo e o indivíduo apresentasse as condições de degeneração celular, ele era considerado morto. A partir desse tempo se considerava que a morte era a morte da parada cardíaca, até que os pesquisadores, durante a Revolução Francesa, onde eram muito comumente decapitados os indivíduos, eles tamponavam as grandes artérias do indivíduo. Depois de decapitado, o coração continuava a bater mais 1 ou 2 horas, mas o indivíduo estava o corpo de um lado e a cabeça do outro. Era óbvio que estava morto. Então, a partir daí, considera-se como morte a morte cerebral, quando então nós temos a parada irreversível desta função. Então, as primeiras mudanças isquêmicas no eletroencefalograma são detectadas em média 6,5 segundos após uma parada cardíaca. E aí nós vamos ter a fibrilação ventricular, onde dá aquele aparelhinho que faz o sinal, aquele movimento contínuo de falência total, que é a isoeletricidade, que ocorre entre 10 a 20 segundos depois dessa parada. Então há um paradoxo. O Dr. Sam Parnia, que também é um grande pesquisador, ele vai nos dizer o seguinte: uma das características que mais chama a atenção na EQM é o funcionamento mental lúcido durante essa experiência. Num paciente agonizante ou numa parada cardíaca, o cérebro, a princípio, deveria estar não funcionante ou com um funcionamento bastante precário, como no estado confusional agudo, como no delírio. Mas as pesquisas indicam que o eletroencefalograma se torna isoelétrico a partir de 10 a 20 segundos da parada cardíaca. No entanto,
muitos pacientes que tiveram as EQMs, durante essas paradas cardíacas, referem que conseguiam pensar e ainda com maior clareza e lucidez do que em estado de vigília normal. Ou seja, estes estados sugerem que a consciência pode não ser necessariamente totalmente dependente do funcionamento cerebral. Olhem o cuidado com que os cientistas já começam a colocar que a mente funciona separadamente do cérebro. Nós já estamos com a academia debruçando-se sobre esse ditado de que a mente não é o cérebro, de que a mente não é um produto do cérebro. Isso já está dentro da academia. Isso já está. Os dados sugerem que a consciência ou a mente pode não necessariamente funcionar independente do cérebro. Isso para nós é muito importante, porque nós afirmamos que somos imortais. Ora, quem que é imortal? O princípio inteligente. Quem que é imortal? A nossa consciência. Quem que é imortal? Nós, espíritos. Então, o corpo, a matéria, o cérebro, a máquina perfeita fica, mas nós vamos seguindo. Então, esta relação mente-cérebro fica muito bem caracterizada. As experiências de quase-morte são relevantes e suscitam pesquisas e debates, pois envolvem a experiência de alguma independência da mente em relação ao cérebro. E tem algumas situações que levam os indivíduos a desenvolver a parada cardiorrespiratória, choque hemorrágico, traumatismo crânioencefálico ou hemorragia intracraniana, asfixia ou afogamento, acidentes diversos como quedas, traumas, desequilíbrio hidroeletrolítico grave, câncer terminal, falência cardíaca ou pulmonar. Por isso que nós falávamos que existem alguns eventos que predispõem o indivíduo a desenvolverem essas experiências e a receberem essas situações, visualizações, contatos com esses indivíduos do mundo espiritual. Então, diante disso, o mundo acadêmico, a academia, a ciência ortodoxa se coloca diante das teorias. Como é que podemos explicar a EQM? A primeira delas é a teoria psicológica, que, dizem alguns, seria uma resposta psicológica diante do medo da morte, ligada a condicionantes culturais e religiosos. Porém, esta teoria não explica a experiência de quase-morte que se dá para indivíduos completamente materialistas ou ateus, porque eles não têm nenhuma função cultural religiosa que poderia predispô-los a ver um indivíduo de luz, um ser de luz, um anjo e assim por diante. A segunda teoria seria a teoria fisiológica, onde os níveis elevados de CO2 no cérebro poderiam desenvolver estes quadros que alguns chamam de alucinação. Então, nós teríamos, no caso fisiológico, os níveis elevados de CO2, os níveis diminuídos de oxigênio ou a hipóxia, o delírio ou as alucinações utilizadas ou por drogas ou por fármacos, as doenças mentais e os bloqueios dos receptores N-metil-D-aspartato, que então estariam bloqueados para receberem os neurotransmissores. Esta é uma tentativa da explicação para alguns casos de experiência de quase-morte, porém também não explica todos. E o terceiro caso são as teorias transcendentais, que vão dizer que aquele indivíduo teve uma experiência transcendente no tempo e no espaço, com indivíduos que já não têm esta condição física que nós temos aqui.
E esta teoria consegue explicar todos os casos de experiências de quase morte relatadas pela ciência. Então, o que é essa hipótese transcendental? Já que ela explica todas, é sobre essas que nós nos debruçamos. É a mais aceita pelos próprios indivíduos, pelos próprios experientes, os quais acreditam que a EQM seja uma visão da vida após a morte. É esta a experiência que eles trazem fundamental depois de terem este quadro. Eles trazem exatamente esta visualização, essa experiência. Aqueles indivíduos cegos passam a ver, e indivíduos cegos dão uma contribuição ainda mais séria, porque eles não têm como serem alucinados por alguma medicação usada no quadro em que estavam apresentando. Porém, ela ainda não é acatada pela ciência oficial por contradizer os paradigmas firmados pela medicina e pelo fato do método científico destruir a capacidade de estudar o fenômeno. Isto é, eu não posso estar com o experiente no momento que ele está tendo a experiência. Porém, nós já vamos verificar a seguir que eles estão contribuindo com a ciência, com metodologia científica para mapear, para colocar as variáveis no método da academia. Então, os padrões da EQM, como nós falávamos que é um estado alterado com uma experiência emocional e com um padrão estereotipado, é porque este padrão se repete entre os experientes. Então, pode ser uma experiência inicial, uma experiência desagradável ou infernal. Nessa experiência inicial, é quando aquele indivíduo simplesmente se vê fora do corpo. Então, ele assiste aqueles indivíduos tentando trazê-lo à vida, tentando fazer com que ele viva, porque eles estão fazendo a tentativa em cima do corpo. E ele, ao se deslocar, ele se percebe vivo. E ele tenta, inclusive, acalmar a equipe médica, que tem poucos segundos para retomar a vida. Já na experiência desagradável, são indivíduos que têm a experiência de quase morte, principalmente numa tentativa de suicídio. São indivíduos que tentaram o suicídio, que não conseguiram suicidar-se, mas que, neste período, entram numa experiência de quase morte. E eles, então, são levados a locais de sofrimento, e por isso é chamada de infernal, sendo que são 15% dos experientes que descrevem a experiência infernal. Por outro lado, a grande maioria descreve a experiência agradável, ou também chamada de celestial. São aqueles indivíduos que saem do corpo numa sensação tão maravilhosa, tão boa. Eles reencontram entes queridos, eles revivem a sua vida, eles encontram um ser de luz, e daí eles já não querem mais voltar, porque lá é muito, muito bom. Então, a grande maioria está neste caso das experiências celestiais. E a experiência transcendente é quando esse indivíduo, então, tem toda essa sequência até o momento em que ele, além de estar com o ser de luz, com aquele indivíduo que possa lhe orientar, ele vivencia, ele se vê vivo nesse outro plano, e traz, inclusive, a função, por que ele deve voltar, por que ele não deve ainda desencarnar, por que não chegou a hora. Então, é a experiência que é chamada de completa, são todos os passos, inclusive o porquê que ele deve voltar. Isso é importante nós trazermos. As crianças não têm experiências desagradáveis. O Dr. Bruce Grayson é um psiquiatra da Universidade de Virgínia, e ele estabeleceu, já tentando colocar
a experiência de quase morte dentro da academia, eles desenvolveram uma escala com 16 questões que envolvem aspectos cognitivos, afetivos, paranormais e transcendentais para entrevistar os experientes. Então, esta escala, que é uma segunda escala, o Dr. Kenneth Ring já tinha estabelecido uma escala com 10 itens, o Dr. Bruce Grayson utiliza de 16 itens porque ela se tornou muito mais abrangente e que é o que hoje todo o meio científico se utiliza. Quais são esses elementos, então, padronizados em uma EQM? Em primeiro lugar, o sentimento de paz e quietude. O indivíduo que estava vivenciando aquela situação de aflição da equipe e tentando ressuscitar numa condição hospitalar ou numa condição de afogamento, de repente ele se sente numa paz indizível, numa quietude. Ele se vê fora do corpo, então ele normalmente se coloca acima e ele consegue visualizar-se naquele momento. Ele deslumbra um túnel que no início é escuro e que depois, através desse encontro das pessoas falecidas, ele consegue visualizar a luz, até que ele possa chegar a esse ente de luz que lhe dá essa experiência do amor. Ele fala do amor como sendo o amálgama fundamental na vida do indivíduo. É que ele busque o amor, que ele pratique o amor. Aí ele vê a recapitulação da sua vida como um flashback rápido de todos os pontos fundamentais, o que fez de bom, o que fez de menos bom. Esta recapitulação lhe dá uma consciência que depois, quando ele retoma a vida de relação, ele busca acelerar o trabalho no bem, os conhecimentos, ele vai passar a ter pressa na sua vida. Aí ele encontra uma barreira. Até ali ele pode ir, mais do que ali ele não pode. Essa barreira às vezes é um portal, às vezes é uma grade, às vezes é uma bruma que lhe explicam: não chegou a sua hora, não é dado o momento de passar para lá. Você deve voltar, porque a sua função ainda é com aqueles que lhe rodeiam na vida física. E ele tem relutância em voltar. Vocês imaginem, ele já não tem medo da morte porque ele está vivenciando. Ele já se sente em paz. Ele já viu o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. E ele vê que ele não morre, ele não acaba. Ele continua. Então ele reluta em voltar. E quando volta, toma-lhe uma transformação na sua própria personalidade. Ele volta mudado. E essa mudança lhe diz muito. Essas alterações que ele vivenciou, que são há poucos minutos, e por isso que a gente diz que é uma experiência fora do tempo e fora do espaço, porque tem um tempo muito imenso para esses indivíduos. Esses estudos sobre a EQM, e esse aqui é um quadro que o Dr. Pim von Lommel levou para o Medellín, como tendo a data de 1532, onde já se vê o túnel no fundo, a luz e aqueles indivíduos. Então hoje se fazem muitos estudos sobre a EQM. O Dr. Michael Seymour fundou o estudo Atlanta, que é o primeiro estudo abrangente de EQM. E ali ele documenta os dramas da vida e da morte jogados fora. É assim que eles definem, na sala de cirurgia e nos leitos hospitalares, os eventos simultâneos, invisíveis pelo pessoal médico, porém relatados com espantosa clareza e convicção por cerca de 50 indivíduos que regressaram das portas da morte. Aqui ele fala dramas da vida e da morte jogados fora das salas de cirurgia. Porque aquele que não crê diz que é da alucinação, ele teve uma complicação, e aquilo ali não é verdadeiro. Então, o Dr.
cardiologista, ele vai buscar esses relatos dos indivíduos. O Dr. Pim van Lommel, que é holandês, ele faz uma pesquisa. E ele fez essa pesquisa com 344 pacientes que sofreram parada cardíaca por infarto agudo do miocárdio e foram ressuscitados com sucesso em 10 hospitais da Holanda. 41% descreveram uma experiência profunda com elementos que caracterizavam uma EQM. E os pacientes foram entrevistados 2 e 8 anos depois para avaliar se eles tinham acréscimo ou se eles tinham feito alguma transformação psicológica. E todos relatam essa transformação. O próprio Dr. Bruce Grayson, ele administra essa escala com uma medida quantitativa aos mesmos indivíduos em 2 ocasiões, com um intervalo de 20 anos. E ele não verifica nenhuma diferença estatística significativa entre as pontuações da escala de EQM nos 2 momentos da aplicação da escala. Então, o indivíduo não esquece porque ele vivenciou aquela experiência. O projeto AWARE, que quer dizer as percepções durante a ressuscitação, ele é um projeto que faz parte 25 centros de pesquisas espalhados pela Europa, Estados Unidos e Canadá. E tem a Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil, como a única integrante, na pessoa do Dr. Alexander Moreira Almeida, que estará aqui em Portugal, nos dias 17 e 18, nas jornadas médico-espíritas portuguesas. Ele estará aqui em outubro, 17 e 18 de outubro. Ele faz parte, ele faz pesquisa científica sobre a sobrevivência do espírito. Então nós vamos ver que nesse projeto eles já estão colocando pranchetas na sala de cirurgia, num ambiente bem superior, que aquele indivíduo que está na mesa cirúrgica não tem acesso. Só se ele se desloca para cima, só se ele vê de cima para baixo, ele vai relatar o que está na prancheta, mostrando que a academia pode sim desenvolver metodologia científica para a busca desses eventos. E tem o caso de um paciente diabético que ele chega no hospital, que já faz parte desse projeto. Ele chega no hospital para colocar um stent cardíaco. Ele tinha uma disfunção no eletrocardiograma e ele, sendo diabético, foi-lhe recomendado. Só que dentro do hospital, quando ele chega, ele faz uma parada cardíaca. Ele entra em fibrilação. E ali, o que não era comum, eles pegaram um aparelho, um desfibrilador externo. E eles fazem a ausculta daquele paciente e o aparelho verifica a fibrilação e leva a orientação do choque. Então, os médicos ali mesmo lhe dão o ciclo para a ressuscitação. Não conseguindo ressuscitá-lo, fazem uma segunda ausculta com o aparelho desfibrilador, onde lhe orienta o segundo choque. E quando ele retoma, lhe é perguntado, daí ele, no segundo choque, ele retoma, o coração volta a bater, e ele retoma e lhe pergunta o que ele vivenciou neste período. E esse indivíduo, então, relata que quando ele entra na fibrilação, ele vê uma moça no alto da sala. E essa moça chama ele para ficar lá com ela. Então, ali, ele depois descreve essa moça como um anjo e ele fica a ver a equipe médica ter todos os procedimentos. E ele relata academicamente
feitos cada um dos procedimentos. Então, este caso está relatado dentro desse projeto com a concordância de toda a equipe médica que lhe declara, sim, morte cerebral neste período, onde ele tinha, então, a fibrilação cardíaca. Mas o que é importante para nós sabermos isso? É essa transformação. Essas evidências de pós-morte nos levam a compreender essas transformações que ocorrem nos indivíduos. Primeiro, os experientes voltam dando valorização ao conhecimento. Eles buscam conhecer aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente eles podem aquilatar de bom para si, para levar para essa vida após a vida. A ausência de medos e preocupações, principalmente do medo da morte. O sentido de urgência. Eles são indivíduos que buscam o conhecimento, que eles buscam trabalhar, eles têm um sentido de urgência da vida, porque eles sabem que vão partir. Como todos nós vamos partir, mas eles sabem, por experiência própria, que a vida não acaba. Então, eles têm um sentido de urgência, a sensação de controle. São indivíduos que passam a ter controle sobre suas próprias vidas. Não deixam mais que outras pessoas decidam por si naquilo que é a decisão de massas, como nós falamos, onde todos vão porque ali todo mundo vai. Não, ele já tem uma experiência que o coloca no controle. Eliminação de tendências suicidas, principalmente aquele indivíduo que numa tentativa entra em EQM, tem uma experiência infernal, ele elimina a tentativa suicida. Há um desenvolvimento, um desabrochar do lado espiritual. Ele passa a entender, isso é fundamental, essa transformação, principalmente nos indivíduos que são ateus, que são materialistas, que não creem naquilo que é a sobrevivência do ser que importa, não da veste física, e sim do ser imortal. Mudança no direcionamento religioso, principalmente aqueles indivíduos que tiveram a experiência celestial, naqueles que trazem em si um direcionamento religioso de punições, de inferno, de labaredas, e que ele viu que para onde ele foi era uma maravilha. Por quê? Porque trazia paz, porque mesmo errando, nós vamos ir e voltar tantas vezes quantas necessárias forem, que nós não temos uma única vida e que nós não somos eternamente condenados ao fogo do inferno. Melhor aceitação do corpo físico, principalmente eles entendem que é uma veste, que nós temos que cuidar do corpo físico, mas não rejeitando porque é assim, porque é assado, porque é normal, porque é deficiente, porque é alto, porque é baixo, porque é bonito, porque é feio. A certeza da imortalidade da alma. São indivíduos que realmente experienciaram que não vão morrer. A melhora do senso de responsabilidade. São indivíduos que tomam para si a responsabilidade da sua vida. A alteração de personalidade nos relacionamentos. Às vezes eles voltam e não querem aqueles relacionamentos de água e açúcar que a gente sempre fala. Eles querem realmente construir a sua vida em cima do que interessa, os bens espirituais e não os bens materiais. A valorização da vida, a eliminação que nós já falamos, o aumento da sensibilidade mediúnica e as mudanças fisiológicas. São indivíduos que ficam abertos para a espiritualidade, e isso já tem comprovação que o lado direito, o lado criativo do cérebro também é desenvolvido, mas principalmente aqui a estimulação do sistema límbico para este funcionamento do cérebro. A doutora Phyllis Atwater, ela em 700 entrevistas, ela vai nos trazer alguns itens na sua pesquisa. 21% não tiveram mudanças na sua vida. 60%
60% mudanças significativas, 19% mudanças radicais. Então aqui quase 80% mudaram. Na maioria são mudanças dolorosas, porque ele sabe que tem que mudar, tem que buscar as coisas realmente do Espírito. E aquilo é um esforço, porque ele passou a vida inteira na matéria e ele tem que buscar as coisas do Espírito. O que leva, normalmente, à síndrome do retorno ao mundo real. Muitos não gostariam de ter retornado, então eles se alteram. Agora, o que causa essa transformação? Os resultados que são tipicamente relatados na pós-EQM incluem ampliação da espiritualidade, da preocupação com outras pessoas, da valorização da vida e da diminuição do medo da morte, do materialismo e da competitividade. Isso o Dr. Michael Sabon já tem publicado esses trabalhos, principalmente mostrando que o indivíduo deixa de querer angariar os bens materiais, deixa da competitividade para buscar a espiritualidade. O Dr. Kelly Turin vai dizer que eles também referiram maior apreço pela vida, renovação no sentido da vida, aumento da confiança e da flexibilidade para lidar com as adversidades da vida. Dizia o Chico, tudo passa. Valorização do amor e do serviço ao próximo e diminuição da preocupação com o status pessoal e bens materiais, aumento do sentido de compaixão pelos outros, valorização da espiritualidade e redução significativa do medo da morte, porque eles viram que a morte não existe. Comparando, o Dr. Bruce Grayson vai nos dizer que a transformação leva a algumas alterações. Comparando as pessoas que vivenciaram uma EQM com as que chegaram próximo da morte, mas não tiveram a EQM, os indivíduos experientes passaram a dar valor significativamente mais baixo ao status, ao sucesso profissional, aos aspectos materiais e à fama. E a morte passou a ser vista de forma menos ameaçadora. Dr. Melvin Morse vai dizer que a EQM modifica as forças eletromagnéticas que cercam os nossos corpos e cada uma de suas células. Uma enorme quantidade de energia é liberada durante a EQM. Essa energia é gerada internamente e provavelmente alcança o seu pico quando a pessoa é banhada pela luz e é vertida pelo lobo temporal direito, que é modificado pela experiência. A hipótese do Dr. Melvin Morse é que quando o indivíduo tem aquela experiência transcendental, ele se banha pela luz e aí ele fica aberto para o lado espiritual, que esta luz então modificaria quimicamente, eletromagneticamente o seu lobo temporal direito. O Dr. Pim Van Lommel vai nos dizer que os pacientes que passaram por uma EQM tornaram-se emocionalmente mais sensíveis e empáticos, com intuição aumentada, sem temor da morte e com a maior crença na vida após a morte. Ele que fez as mesmas entrevistas 8 anos depois daqueles indivíduos que ele havia entrevistados antes. Então, isso é importante. Por que sabermos que a academia está se debruçando? Porque a EQM nos dá a evidência da imortalidade da alma. Nos dá a confirmação científica de que nós estamos aqui sim de passagem e que vamos para outra dimensão, mas vamos com tudo que pudermos levar no Espírito. Todos os nossos bens espirituais. Então, as conclusões, que são muito mais reflexões. O Dr. Pim Van Lommel vai dizer: pesquisas devem ser concentradas no esforço para explicar cientificamente a ocorrência e o conteúdo da EQM, focalizando certos elementos específicos, assim como a experiência fora do corpo e os outros aspectos variáveis. Finalmente,
a teoria da transcendência deve ser incluída como parte de uma estrutura explanatória para essas experiências. Ele estimula que mais cientistas, que mais pesquisadores também utilizem essa teoria transcendente como explicativa da experiência de quase morte. O Dr. Bruce vai nos dizer: a consciência mística e o funcionamento mental intensificado durante uma EQM, quando o funcionamento cerebral está gravemente prejudicado, não há oxigênio, o coração para e não bombeia oxigênio para o cérebro. Então ele está prejudicado. São um desafio para os modelos atuais sobre a interação cérebro-mente e podem eventualmente levar a modelos mais completos para o entendimento da consciência, mostrando que são entidades absolutamente à parte, que trabalham sim conectadas, mas que a mente sobrevive à máquina do cérebro. Dr. Peter Fenwick vai nos dizer: novos estudos com a tecnologia necessária de análise do eletroencefalograma e análise do consumo de oxigênio cerebral durante as experiências fora do corpo que ocorrem nas EQMs ainda são necessários para confirmar se elas realmente ocorrem durante a inconsciência e, portanto, que a mente e o cérebro estão separados neste momento. Ele já afirma que no momento que nós pudermos comprovar que aquele cérebro não tem oxigênio, mas que o indivíduo está fazendo uma experiência fora do corpo, traz com riqueza de detalhes, ele pode afirmar que mente e cérebro estão separados naquele momento. E se podem trabalhar separados naquele momento, é uma comprovação que a mente segue. As EQMs coincidem com a universalidade das informações fornecidas pelo conhecimento espiritual e pela doutrina espírita, que nos comprova cientificamente a imortalidade da alma, que nos comprova que nós levamos para o outro lado as experiências que aqui vivenciamos e que damos valor realmente àquilo que tem valor. Não ao status, não aos títulos, não às propriedades materiais, mas ao bem que se fez, à caridade que se produziu, ao conhecimento que se teve e principalmente ao amor que se distribuiu. As EQMs coincidem com os achados e conclusões das diferentes linhas de pesquisa do espírito: experiência fora do corpo, projeciologia, pesquisa mediúnica e tantas outras, onde o corpo está num lugar e a mente está no outro, onde nós estamos conectados e nessa conexão quântica nós podemos sim nos projetarmos aonde quisermos estar. As EQMs revelam-se como importante fator de transformação consciencial e ética. Os experientes retomam a sua vida de relação, mudando a sua consciência ética, mudando a sua condição de indivíduos, buscam trabalhar no bem, buscam a sua vida de uma forma mais correta. As EQMs estão de acordo com os ensinamentos sobre a imortalidade e ratificam a necessidade do amor como objetivo primordial das nossas vidas, conforme asseveram Jesus e a doutrina espírita. E assim, nós encerramos a nossa conversa, aguardando desde já a presença dos senhores na última exposição que teremos. Muito obrigada.